Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, mais uma vez aí na semana, estou gravando aí para vocês dicas das atividades da semana que vocês vão fazer, né? A gente está chegando aí para o meio do semestre. Gostaria de relembrar vocês aí sobre a importância de vocês realizarem as atividades no prazo e com qualidade, porque isso pode beneficiar vocês aí nas avaliações finais, né? Principalmente vocês que estão em último módulo. Deixa eu só compartilhar a tela para vocês, para para a gente ler junto, e aí eu vou passar aí umas dicas sobre como vocês podem fazer essa atividade. Então é o seguinte, essa dessa semana, vocês aí, vou ler com vocês, é uma empresa de tecnologia, recebeu uma denúncia, né? Então vocês vão agir como consultores. Então, ela está tendo problemas com dados e projetos sigilosos sendo vazados. Então, após a investigação, descobre-se que um determinado funcionário foi enganado por uma suposta recrutadora de uma grande empresa e iniciou contatos pelo LinkedIn e depois levou conversa pelo WhatsApp. No fim, o funcionário recebeu um formulário de pesquisas que, na verdade, era um malware disfarçado. E aí a atividade é dividida em duas partes. A1, você tem que identificar quais técnicas de ataque foram utilizadas no caso, né? Que camadas de segurança foram vulneráveis, técnicas e humanas, tá bom? E sugerir 3 ações de prevenção que poderiam evitar esse tipo de ataque. Na atividade 2, ou seja, a segunda parte, é entender os ataques. Então, com base no conteúdo aprendido aí na agenda, vocês vão explicar com suas palavras o que funcionam os ataques de SQL Injection e DDoS, tá bom? As dicas que eu dou, eu até coloquei no fórum para vocês. Nessa parte, vocês precisam de ser um investigador no fato, né? No caso, perdão. Lê o caso com atenção, identifique as diferentes técnicas de ataque utilizadas. Pense como que o criminoso manipulou a vítima, qual foi o primeiro passo, ele se fez passar por alguma pessoa, e aí como que ele enganou esse funcionário para que ele instalasse um programa malicioso. As palavras-chave aí é entender quais são, no caso, que é LinkedIn, WhatsApp, recrutadora, formulário de pesquisa, são pistas importantes nessa situação. A atividade pede que você também identifique as falhas nas camadas técnica e humana, então ver quais são essas. Então, a camada humana, digamos, é o principal alvo, né, da vulnerabilidade. E aqui é onde foi o comportamento do funcionário. Então, eu tenho que pensar como que ele foi manipulado, que técnicas de engenharia social foi utilizada. A técnica seria a falha mesmo, né? Então, como que o malware se instalou e funcionou no computador corporativo? E fazer as questões, se questionar, por que ele conseguiu se instalar? Por que ele deu acesso remoto ao computador? Pense em softwares, né, e configurações de controle que possam ter gerado essa falha, né, para a instalação. E aí as ações, né, de prevenção. Pensar em medidas que poderiam ter evitado o ataque. Cada uma dessas falhas que você identificou tem uma proposta de solução, né? Então eu tenho que pensar nessas situações para se a falha foi técnica, se teve algum tipo de ferramenta, se a política de segurança poderia ter bloqueado o malware. E aí a gente vai para a segunda parte da atividade. E é nessa etapa vocês vão demonstrar seus conhecimentos sobre ataques de nível mais técnico. E aí vocês podem usar a IA como uma ferramenta de apoio. E aí pensar nas explicações dos ataques. Então explique com as suas palavras como funciona a SQL Injection e a DDoS. Pensem na SQL Injection o seguinte, imagina aí um formulário de login. O que acontece que em vez de o nome do usuário, eu inseri um código SQL malicioso? Pense no que esse código pode fazer no banco de dados. E aí o Distributed Denial of Service, que é o DDoS, né? Eu tenho que pensar num servidor como uma loja. O que acontece se milhares de pessoas de diferentes lugares tentam entrar na loja ao mesmo tempo? O que isso vai gerar? E como esses bots de acesso vão fazer no meu cenário? E aí eu posso usar a IA para fazer uma comparação, para responder essa pergunta sobre como evitar esses ataques SQL injection e também os DDoS, tá?
Eu também posso usar IA para diferenciar ou mencionar técnicas mais avançadas que se assemelham a essas situações. E aí sim eu posso determinar, baseado nessa parte teórica e de técnicas mesmo, né? Como que isso pode ser evitado na minha assessoria, tá bom? Então, assim, eu acho que com essas informações vocês vão conseguir fazer uma atividade bacana. Vocês vão ter aí um tempo legal, se vocês quiserem participar do fórum para entrar em contato com a gente ou o Correio Tech, tá bom? No mais, bons estudos e ótima semana para todos.